Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso querido irmão, de Jair Bozelli, que é emérito palestrante, conhecedor profundo da doutrina. Tem vários programas aí em que ele discute algumas obras espíritas. E eu quero agradecer, viu, Bozelli, você estar aqui conosco, para nós estarmos conversando sobre a vinculação do Cristo ao Espiritismo. Uma vez que ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre o assunto, para a gente estar esclarecendo os nossos telespectadores. Pois não, doutor. Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, é uma grande alegria sempre podermos nos reunir, estarmos juntos aqui para falarmos sobre a doutrina espírita. Essa ideia de nós nos esforçarmos, vamos dizer assim, em criar um argumento forte o suficiente para que as pessoas compreendam o caráter cristão do Espiritismo, ela vem do fato de que é óbvio que os adversários do Espiritismo costumam dizer que o Espiritismo não é cristão. Isso é lá com eles, uma coisa até natural. Mas o principal problema que eu vejo, doutor e companheiros, é que dentro do próprio meio espírita, dentro do próprio movimento espírita, existem algumas correntes, e não tão frágeis, não tão fracas, não tão insignificantes, que buscam, de todas as maneiras, desvincular Jesus do Espiritismo. Então, a ideia é nós pensarmos um pouquinho, de início, sobre a construção da ciência espírita. Como é que ela surgiu, em que bases ela se estruturou, como é que Allan Kardec trabalhou, para que nós possamos construir um argumento forte em torno disso. Inicialmente, vamos lembrar que o Espiritismo, diferentemente das religiões cristãs tradicionais, não surgiu de uma reinterpretação dos evangelhos. Todas as religiões cristãs têm sua origem na Bíblia. Todas se baseiam na Bíblia. Sempre com aquela ideia tradicional de que a Bíblia é a palavra de Deus e ali buscam encontrar explicações para tudo. O Espiritismo, como nós sabemos, teve as suas origens estabelecidas de uma forma inteiramente diferente. Só recordando rapidamente, para não tomar muito tempo, em meados do século XIX, como o próprio Cristo havia anunciado, e isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, a vinda futura de outro revelador para completar aquilo que ele não podia ensinar e também para restabelecer os seus ensinamentos, porque ele sabia, na sua condição de espírito puro, perfeito, esses espíritos, nós sabemos, eles são possuidores de faculdades que para nós são inteiramente desconhecidas. E uma delas, indubitavelmente, é o conhecimento do futuro. Então ele podia ver que não ia demorar muito tempo, alguns séculos apenas, e os homens iriam se afastar, iriam se desviar dos seus ensinos, iriam esquecê-los, deturpá-los, a ponto de haver necessidade, sim, de num dado momento, no momento certo, no futuro, tudo ser restabelecido, tudo ser recolocado nos devidos lugares. É por isso que ele diz, e o registro está lá em João 14, textual, que esse Consolador viria, ensinar todas as coisas. Aí ele já está deixando claro que ele ia deixar o ensino dele incompleto, porque ele entendia que não era a hora de abordar uma infinidade de assuntos para os quais a humanidade de então não estava preparada. Era preciso que houvesse mais conhecimento, mais ciência, era preciso que a inteligência se desenvolvesse mais. Então, uma coisa, completar o seu ensinamento naqueles pontos em que ele achava que ainda não devia adentrar.
E a segunda tarefa que ele atribui a esse Consolador: vos fará recordar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, é uma visão clara que ele tinha daquilo que iria acontecer. E nós sabemos que não demorou muito tempo, os homens de fato se afastaram do seu ensinamento. Então, por determinação divina, obviamente, e o tempo estabelecido de acordo com os critérios escolhidos pelo próprio Cristo, começam a acontecer na Terra, em meados do século XIX, manifestações espirituais que começam a espolcar por todas as partes, de maneira a chamar a atenção. E o que houve então a partir dali? Allan Kardec, que até então era apenas o professor Rivaio, quando finalmente se decide a se aproximar de todos aqueles fenômenos que chamavam a atenção, que ocupavam uma boa parte da sociedade da época, quando ele o fez, ele começou a descobrir que ali havia algo a mais, que as pessoas em geral não haviam notado. E ele vai dizer depois, no livro A Gênesis, no capítulo 1, que é da publicação do Livro dos Espíritos que começa a fase filosófica do Espiritismo, porque até ali, todos aqueles fenômenos, tudo que acontecia, pela própria incapacidade ou desinteresse das pessoas, aquilo era olhado apenas como uma coisa fenomênica, para chamar atenção. Ninguém havia tido a capacidade de perceber o fundo filosófico que havia por trás de tudo aquilo. O que ele, Allan Kardec, conseguiu fazer. A primeira grande constatação que ele faz, que por trás dos fenômenos que chamavam atenção, mesas girantes e tudo mais, estavam almas de homens desencarnados, que haviam vivido na Terra ou até em outros mundos. Essa é a primeira e a mais importante constatação, provavelmente. E a segunda, logo em seguida, ou até simultaneamente, que esses espíritos, essas almas que se comunicavam ali, que produziam todas aquelas informações, não eram todos iguais, não eram todos igualmente inteligentes, igualmente bons, que havia entre eles espíritos levianos que respondiam a tudo sem a menor preocupação com a verdade, pseudo-sábios que se acreditavam detentores da verdade, mas eram apenas sistemáticos, que ainda mantinham crenças da Terra, que havia aqueles que eram absolutamente maldosos mesmo, enfim, havia de tudo. E ele, então, já que havia descoberto ali um meio, uma fonte com a qual ele podia trabalhar e produzir uma nova revelação, uma filosofia mais profunda, aprofundar uma investigação sobre os temas mais transcendentes que sempre preocuparam a humanidade. Temas como Deus, imortalidade da alma, vida futura, enfim. Mas ele se via diante desse cenário inseguro do mundo espiritual. Então ele criou um sistema, ele criou um método de trabalho, através do qual ele conseguiria um suficiente grau de confiabilidade naquilo que ele iria obter dos espíritos. E ele chamou isso de controle universal do ensino dos espíritos, que consistia basicamente em interrogar os espíritos através de médiuns diferentes, não do mesmo lugar, porque poderiam estar sob a mesma influência, de diferentes países, desconhecidos entre si, submeter tudo a um controle rígido da razão, da lógica, e, por fim, consolidar através daquilo que ele chamou de concordância no ensino dos espíritos. Dessa forma, trabalhando assim, ele foi construindo a ciência espírita. E com ela pronta diante de si, olhando para ela, e ele já havia percebido, obviamente, ao longo de toda essa construção, ele via claramente ali um caráter cristão, um ensino moral que os espíritos estavam trazendo não era nada diferente daquilo que o Cristo havia ensinado. Pelo contrário, comprovava, ratificava e desenvolvia, explicava muitas coisas que o Cristo não pudera desenvolver em detalhe na sua época, exatamente por aquele problema da insuficiência intelectiva, digamos assim, a insuficiência de conhecimentos da época. Então, diante dessa realidade, o que ele faz? Olhando para aquilo que ele tinha diante de si,
Aí ele vai aos evangelhos. Então vejamos que o caminho percorrido foi inverso. As religiões cristãs nascem de uma reinterpretação da Bíblia. O Espiritismo se construiu por esse método, né, resumidamente explicado aqui, e depois da ciência pronta, com ela diante de si, com esse pensamento aparelhado com esse conhecimento, ele vai aos evangelhos e vai examiná-los. Mas ele já sabe quem é Jesus, ele sabe que tipo de espírito é aquele, como é que esses espíritos podem agir, quais são as faculdades que eles detêm, quais as características desses espíritos. Então, ao lançar um olhar sobre os evangelhos, ele vai fazê-lo com esse olhar crítico, aparelhado com o conhecimento espírita. E aí ele vai separar o joio do trigo. Aí ele vai verificar e aproveitar a essência do ensino de Jesus. Ele vai separar, ele vai identificar, melhor dizendo, aquilo que de fato poderia ter sido dito por Jesus. E ele vai trazer para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a sua terceira grande obra, dentro daquelas 5 mais conhecidas, ele vai trazer exatamente esta essência do ensino de Jesus, depurado de acordo com, passado pelo filtro, pela razão, né, do conhecimento espírita. Então, o ensino moral que o Espiritismo absorve, o ensino moral que os Espíritos trazem, outro não é que o ensino moral de Jesus, captado na sua essência. Porque é óbvio, Kardec vai, ao examinar tudo aquilo que está nos evangelhos, ele vai descartar muita coisa. Ele vai perceber que ali tem muita coisa que foi fruto do mau entendimento da época, das pessoas que ouviram, não entenderam bem, daqueles que escreveram, porque aquelas informações ficaram sendo veiculadas boca a boca durante muito tempo. Então, ele vai filtrar tudo aquilo, vai lançar sobre tudo aquilo um olhar espírita, retirar daquilo a essência, e é isso que vai chegar até nós. Daí nós podermos, com absoluta tranquilidade, dizermos que o Espiritismo é uma doutrina cristã, na medida em que ele absorve a essência do ensino moral de Jesus, a essência do ensino moral do Cristo. E Allan Kardec vai afirmar taxativamente, textualmente, no livro A Gênese, primeiro capítulo, item 56, a moral que os Espíritos ensinam não é outra senão a do Cristo, pela simples razão de que não há outra melhor. Dessa forma, o Espiritismo absorve, interpreta, explica, desenvolve aqueles ensinos que Jesus tinha deixado apenas, digamos assim, no modo parabólico, lançando por vezes algumas luzes, mas não muito claramente. E o Espiritismo, além disso, além de desenvolver todo aquele ensino moral de Jesus, vem dar fundamentos a ele, vem dar sustentação a esses ensinamentos através das leis naturais que o Espiritismo veio revelar. E a principal delas, creio eu, sem nenhuma dúvida, é a reencarnação. Porque a lei da reencarnação, na qual Jesus tocou de leve, mencionou, mas não desenvolveu, porque não havia uma condição de compreensão suficiente, voltando a dizer, o Espiritismo traz agora com bases firmes, renovadas. É claro que reencarnação, as pessoas vão dizer, reencarnação é uma doutrina antiga. Antiga. Não é da doutrina espírita. O Espiritismo não inventou a reencarnação. Apenas de explicar com mais detalhes. Né? Exatamente. O que acontece? Ela está nas diversas culturas orientais, milenares. Tal. Só que os padrões em que a reencarnação é apresentada dentro da filosofia espírita são, eu diria, muito diferentes em muitos aspectos daqueles que são apresentados pelas doutrinas orientais. Em começar que eles acreditavam até que poderia voltar em animais, né? Em vegetais. Vegetais, animais. A gente sabe que o espírito não retrograda, né? Ele só caminha para frente. O princípio da não retrogradação é defendido pela doutrina espírita.
chegam a defender, até uma curiosidade interessante, o reflorestamento, porque isso daria oportunidade a um número maior de espíritos para voltarem à matéria. Mas aí não seria reencarnar, seria, como dizia o Simonetti, reinvegetar. Reinvegetar. Mas, Bozelli, é pena que as outras religiões, essas nossas mais próximas de nós, não acreditam na reencarnação. Eu não sei se não acredita, esse não é o termo exato, porque fizeram uma pesquisa aí, a Datafolha, e aqui no Brasil, 80% das pessoas acreditam na reencarnação. Mas as doutrinas fazem questão, ou as religiões, de dizer que a reencarnação não existe. Como é que a gente explicaria, vamos dizer assim, todas as prioridades divinas se não houvesse a reencarnação? A meu ver, é impossível explicar. Inclusive, na época da construção da ciência espírita, quando Kardec estava desenvolvendo toda a ciência espírita, havia determinadas coisas, por exemplo, determinadas regiões, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o pessoal aceitava o espiritismo, mas não aceitava a reencarnação, o que a mim me parece um contrassenso, porque não dá para você entender. Não é uma chance. Não tem jeito de entender espiritismo sem a reencarnação. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, pelas questões de preconceitos raciais, o que acontecia? Aceitavam os princípios da doutrina espírita, menos a reencarnação. Por quê? Porque os senhores de escravos, aquela turma, não, tira isso aí, pô, eu não quero saber disso aí. Reencarnar negro, reencarnar escravo, eu não quero saber disso não. Então eles tiravam essa parte. Agora, é impossível, como o senhor frisou, a meu ver, é impossível explicar a justiça divina sem a reencarnação, sem o princípio, vamos dizer assim, da pluralidade das existências. Porque a reencarnação, como dirá Kardec no livro A Gênese, é uma consequência da lei do progresso. A perspectiva espírita para a alma humana, essa que é a questão que as religiões, não sei se por a questão dogmática, por quais razões, as religiões cristãs tradicionais, elas partem do princípio de vida única, né? De unicidade de existência. Isso implica no quê? Cada alma ser criada no nascimento de cada criança. E aí o que é que vai acontecer? Vai viver determinado tempo, que pode ser muito curto, e aí é uma das coisas mais difíceis de ser explicadas também, né? Uma criança que nasce morta, ou que morre com 2 meses, com 5 anos, em tenra idade. Mas vamos lá, viva o tempo que viver, morre, desencarna, e tem uma fixação definitiva da sorte. Não aprendeu, não cresceu, não progrediu, não melhorou. E nesse curto período, por mais longo que seja, né, doutor? Imagina uma pessoa que viva 100 anos aqui na Terra. É pouco, é muito pouco. Ô, Dejair, o Emmanuel tem uma colocação que eu acho fantástica, que ele diz assim, tem que estudar Kardec para entender Jesus, né? Com certeza. A começar que Jesus era reencarnacionista, ele deixou muito claro, só quem não quer ver. Ele foi muito claro, foi com Nicodemos, que fez questão ele fixou o princípio, ele só não desenvolveu porque não tinha o pessoal como. Não tinha bagagem ainda para entender, né? Mas se nós não entendemos, primeiro, lei de causa e efeito, como é que uma pessoa, por exemplo, que praticou uma série de absurdidades, se ele não tiver chance de se recuperar, está condenado, né? Vai para o inferno e acabou. Sim. E como é que fica Deus nessa? Perdeu a parada, não conseguiu consertar a criatura, já criou um nego falível e de repente entregou os pontos. Como é que a gente vai fazer para consertar essa situação? Deus sendo Senhor absoluto, amando incondicionalmente a todos os filhos, tendo, vamos dizer assim, como um ser perfeito, segundo Jesus, nós todos seremos perfeitos um dia.
como é que nós vamos ser perfeitos numa existência ou duas, sem termos assim um longo périplo pelos planetas na nossa evolução, para chegar nesse ponto de um ser crístico como Jesus? Que Jesus, segundo a doutrina, ele também passou por onde nós estamos hoje, não? Indubitavelmente, a lei divina é a mesma para todos, né? Então, segundo estabelece o Espiritismo, todas as almas são criadas em absoluta condição de igualdade. A diferença está no tempo de existência de cada alma, que não é o mesmo. Deus cria de toda a eternidade. O ponto de partida é o mesmo para todas, só que são criadas em tempos diferentes. O que acontece que diferencia as pessoas, por exemplo, aqui, nesse mundo que a gente conhece, é o tempo de vivência de cada um, o progresso que cada um já conseguiu realizar ao longo das muitas encarnações que pode ter tido. Mas uns tiveram mais, outros tiveram menos encarnações, então, supostamente, aquele que viveu mais está mais adiantado. Embora a gente deva considerar também um segundo fator, que é o livre-arbítrio, o modo como cada um usa aproveitamento a vontade, do tempo. Aproveitamento das reencarnações para crescer mais depressa ou não. Porque o Espiritismo estabelece assim, todas as almas, todos os espíritos vão chegar à meta estabelecida pelo Criador, que não tem absolutamente nenhuma exceção. É puro espírito perfeito ou puro. Todas as almas chegarão a essa meta. O que varia é o tempo que cada um demora, porque, obviamente, corre por conta do esforço, do empenho, da boa vontade, e a gente sabe que isso varia. Então, das escolhas, né? Das escolhas que vai fazendo. Então, cabe a cada um tem essa possibilidade, essa prerrogativa de apressar o avanço ou retardá-lo. Só que o Espiritismo deixa claro que quanto mais você demora, mais você sofre, porque as provas vão se multiplicando, vão se tornando mais difíceis. A gente tem lá aquela questão 195 do Livro dos Espíritos que deixa isso muito claro, né? Quer dizer, o Kardec foi cirúrgico nessa pergunta, porque esse, inclusive, é um argumento dos adversários da doutrina da reencarnação. Ele pergunta assim, se a possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar a pessoa a se acomodar, né, com esse pensamento que sempre ele pode deixar para depois, pode se melhorar mais tarde. E ali a gente tem uma resposta muito longa, os próprios espíritos se alongaram na resposta, e depois o Kardec ainda coloca um comentário explicativo muito bom, né? Porque ele vai dizer, em resumo, eles vão dizer o seguinte, o progresso se realiza dessa forma mesmo. Os espíritos começam dizendo assim, aí, no mundo de vocês, o espírito imperfeito como vocês são, pode pensar assim, realmente pode. Mas quando ele chegar no mundo espiritual e adquirir uma lucidez maior, porque às vezes não acontece de imediato também por causa da perturbação, essa coisa toda, ele vai perceber que ele escolheu mal. E ele vai construir uma nova proposta para uma nova reencarnação. Porque a gente tem aquela informação preciosíssima, né, de que nós escolhemos o gênero de provas para a próxima encarnação. Mas nós fazemos isso quando a gente está numa condição de lucidez espiritual já, completamente livre da perturbação, desembaraçado de qualquer influência material, livre da ilusão da matéria, como eles falam lá, né? Então aí você tem condição de fazer um traçado, não? Porque o Kardec também vai perguntar, mas se escolhe, não seria natural escolher as que combinam melhor com o comodismo, que podem proporcionar maior prazer? E os espíritos vão dizer, vocês pensam assim, exatamente, essa que é a questão. Vocês mas do lado assim. De cá não é assim. Mas quando o sujeito está lá, nessa condição, ele contempla outra meta. É aquela lá que ele quer atingir. E para chegar lá, ele não vai medir esforços aqui. E ninguém programa também para fazer coisas erradas, né? Não. Sempre coisas certas. Exatamente. Vai errar em função da fraqueza, de sucumbir às tentações, imperfeições que ainda não superou. E às vezes traça para si mesmo também
provas um pouco difíceis e não consegue segurá-las aqui, né? O Bozelli, Jesus deixou muito bem claro, conhecereis a verdade, não é conheça, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Isso. Quer dizer, como é que a doutrina espírita explica isso? É uma fala interessante essa do Cristo, né? É um horizonte que ele descortina, que na verdade o livre-arbítrio, que é uma prerrogativa nossa, mas ele tem certos limites. Talvez um dos maiores entraves do exercício do livre-arbítrio seja realmente a ignorância. Então, por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Por quê? À medida que nós vamos progredindo, vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade de compreensão, e também melhorando as nossas condições de sentimentos, aprendendo a amar, vamos atingindo uma plenitude maior, as nossas escolhas vão sendo feitas com muito mais propriedade. E é por isso que ele fala, se você conhece a verdade, você pode escolher melhor, você pode agir de uma forma correta. Aquele que está embaraçado pela ignorância, aquele que ainda não conhece, aquele que não compreende as razões, os motivos, os objetivos, ele tem mais dificuldade de fazer escolhas certas, creio eu, né? Estamos encerrando nosso programa e quero agradecer, viu, Bozelli, a sua participação muito efusiva, muito esclarecedora, e dizer que Emmanuel deixou muito claro que Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor e a doutrina espírita trouxe a verdade. Então, o que nos resta é conhecer a doutrina espírita, relacioná-la com a proposta de Jesus e aproveitar o melhor dessa existência que nós escolhemos para nós darmos um salto quântico na evolução do espírito. Logicamente queremos voltar, mas de acordo com a nossa condição evolutiva. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem, com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.